Fala aí, nerd. Uma aula bônus aqui sobre como funciona a Mega Sena. Como funciona no sentido da probabilidade, análise combinatória, da matemática mesmo, beleza? Então vamos lá, ó. Peguei esse texto aqui diretamente do site da Caixa para a gente entender primeiro como funciona o joguinho mesmo, né? Vamos lá, ó. A Mega Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados, correto? Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números entre os 60 disponíveis no volante das apostas. 4 números, se você acertar, é o que eles chamam de quadra. 5 números, quina. 6 números, Sena. Por isso que é Mega Sena, né? E são 60 disponíveis. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números no volante, podendo deixar que o sistema escolha surpresinha ou a teimosinha. Beleza, isso aqui não importa pra gente. Legal, então você escolhe de 6 a 15 e tem que acertar 4, 5 ou 6 para ganhar alguma coisa, né? Vamos lá então, ó, eu já peguei algumas probabilidades aqui e a gente vai entender da onde que surgem esses números aqui. Beleza? Vamos ver primeiro o caso mais simples aqui. Quando você joga 6 números, o que a gente costuma chamar de um jogo, né? Um conjunto de 6 números, e quer saber qual é a probabilidade de ganhar a Mega Sena, por exemplo, ou a quina. Vamos ver como é que a gente calcula isso aqui. Então vamos lá, ó. Primeira ideia aqui que a gente tem que saber é o seguinte: se forem sorteados os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sempre são sorteados 6 números. Ou se forem sorteados os números 6, 3, 4, 2, 1 e 5, é a mesma coisa, tá ok? Onde que eu quero chegar? A ordem não importa. Por que que eu fiz gigante assim? Porque quando a ordem não importa, a gente vai usar a ferramenta aqui, o método, a formulinha da combinação. A gente já viu nas aulas anteriores qual que é a diferença de permutação, arranjo e combinação, né? Legal. Beleza, então vamos lá. Combinação. Então, vamos começar aqui. Como é que a gente usaria aqui para saber quantas possibilidades existem de jogos, de combinações aqui, de conjuntos de 6 números? Vou chamar de jogos, tá? De jogos de 6 números. Um jogo de 6 números seria um conjunto de 6 números onde a ordem não importa. Beleza, então a gente faria o seguinte, ó, combinação de 60 números, que são os 60 disponíveis lá para você marcar, combinados, organizados, 6 a 6. Como é que a gente faz isso? Ó, eu já vou deixar a formulinha aqui, ó, para quem ainda está perdido, tá? Combinação de n, p a p, que a gente costuma falar, né? Então, n fatorial, n menos p fatorial e p fatorial. Legal, então a gente vai usar essa formulinha bastante aqui. Combinação de 60, então vai ser 60, só vou substituir no lugar do n 60, no lugar do p, 6. Já vou fazer direto também. 60 menos 6, 54. Aqui a gente precisa ganhar tempo porque é bastante informação, né? 54 dividido por 6 fatorial também, que seria o P, né? Como é que a gente faz essa continha? A gente já viu nas nossas aulas anteriores também, que a gente faz assim, ó. Vai multiplicando aqui, 59, 58, 57, 56, 55. Vou fazer só o primeiro assim, depois a gente não faz mais, tá? 54 até o 1 você precisaria fazer. Mas como tem um 54 fatorial aqui, que é a mesma coisa que 54 vezes 53, vezes você já para aqui para poder simplificar. Então vai ficar 54 fatorial vezes 6 fatorial. Então 54 dividido por 54, 54 fatorial dividido por 54 fatorial dá 1. 1 multiplicado por qualquer coisa dá próprio número. 6 fatorial, também já vou escrever aqui, ó, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se você fizer a continha aqui, você vai chegar à conclusão, pode usar até calculadora aqui no nosso caso específico, né? Você vai chegar à conclusão que essa multiplicação e essa divisão vai dar exatamente 50 milhões, deixa eu pegar minha colinha aqui, 0,63,860, que é exatamente esse número aqui. Por quê? Ele está falando aqui a probabilidade de acerto, uma chance em 50 milhões e pouquinho, né? Por quê? Porque você jogou um jogo e tem 50 milhões
disponíveis, 50 milhões de possibilidades diferentes de conjuntos de 6 números onde a ordem não importa. Beleza? Então, por isso que a probabilidade é isso aqui. Só relembrando também, para quem está acompanhando a playlist mesmo da matemática do ensino médio, eu ainda não falei de probabilidade, mas probabilidade é o seguinte: casos favoráveis sobre casos possíveis. Favorável nem sempre é algo bom, né? Nesse caso é bom. É o número que você vai ganhar, né? Então eu joguei apenas um jogo de 6 números, um conjunto de 6 números onde a ordem não importa, e tem 50 milhões disponíveis. Foi o que a gente calculou aqui. Então por isso que minha probabilidade é 1 em 50 milhões. Beleza. Vamos ver outro caso aqui, ó. Depois a gente vê as quinas. Então, 8 números equivale a quantos jogos? Se eu for calcular aqui pelo valor, a gente já vai ter uma ideia, já vai ter um resultado exato, na verdade, não é nenhuma ideia. Ó, se um jogo custa R$3,50, vou até escrever um jotinha aqui para você entender melhor. Se um jogo custa R$3,50, R$98 vai equivaler a quantos jogos? X. Então, fazendo a multiplicação cruzada, ficaria 3,5x, 3,5x igual a 98 vezes 1, 98. X igual a 98 dividido por 3,5, que é igual a 28 jogos. Correto? Então, se eu marcar 8 números, é o equivalente a eu criar 28 jogos com 6 números, onde a ordem não importa, tá ok? Então, 28 jogos. Isso pensando na cena. Beleza. 28 jogos. Como é que a gente poderia comprovar isso por outra forma? Pensando aqui também na combinação. Agora combinando 8 números, os 8 números que você escolheu, de 6 em 6. Combinação de 8, daqui a pouco eu explico de uma outra forma aqui também. Combinação de 8, 6 a 6. Então seria n fatorial, que é o 8. 8 menos 6 dá 2 fatorial e 6 fatorial. Então a continha aqui ficaria 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1. 6 fatorial eu vou deixar para simplificar. Essa continha aqui vai dar 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 7, 28 jogos. 28 conjuntos de 6 números onde a ordem não importa. Então, por exemplo, aqui, ó, para você entender na prática, né? Não só em formulinhas. Se eu marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, eu poderia fazer um jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, um jogo 1, 2, 3, 4, 5, 7, um jogo 1, 2, 3, 4, 5, 8 e assim sucessivamente. Você pode fazer aí na sua casa as 28 possibilidades, lembrando que a ordem não importa. Então eu poderia pegar 1 e pular o 2. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 8. E assim sucessivamente você vai conseguir fazer 28 jogos diferentes. Certo? 28 jogos de 6 números diferentes. Ó, esse jogo é diferente desse, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 7. Correto? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 8. E assim sucessivamente. Beleza. Então é o equivalente a ter 28 jogos. Mas por que ficou 1 milhão aqui? Eu poderia pensar de duas formas. Poderia pensar aqui direto, casos favoráveis sobre casos possíveis, 28 dividido por 50 milhões, 063, 860, que são números de casos possíveis, né? Tem que saber português, professor. Casos possíveis. Beleza. Então, poderia pensar assim, vamos pensar, ó, probabilidade igual 28 dividido por 50, 063, 860. Isso aqui, se a gente simplificar ou fizer a divisão inversa aqui, né? Dividir os dois por 28, por exemplo, você vai chegar no número, deixa eu ver minha colinha, não escrevi aqui, 1.787, 1.787 e 995.
correto? Na verdade, você vai chegar a 1 sobre esse valor, né? Se eu dividir por 28 em cima e embaixo. Então, eu chegaria nesse valor. Então, a minha probabilidade de acertar a cena, marcando 8 números, ou marcando 28 jogos diferentes, é a mesma probabilidade. Você vai ter 1 milhão, vai ter uma chance em 1 milhão e 700 e poucos mil. Ainda é muito difícil ganhar, né? Legal. Eu vou copiar esse aqui, ó. E daí a gente cria outro negócio aqui. E vamos para quadra e quina. Então vamos lá, ó. Vou pegar esse valor aqui agora. Vamos tentar calcular, chegar nesse valor específico. Correto? Então, como é que a gente pensaria aqui? É um pensamento um pouco mais avançado. A gente tem que pensar o seguinte, ó. Quantos são os casos possíveis? Casos possíveis são 50 milhões e etc. lá, né? 50, 063, 860, já decorei. E casos favoráveis. Quando que a gente vai acertar a quina? Quando a gente tiver 5 números dos 60 sorteados, né? Ó, dos 60 sorteados, 5 vão ser os que a gente escolheu e 1 o que a gente não escolheu. 1 não. Correto? Se eu acertar o 6, é cena. Se eu acertar menos do que 5, pode ser quadra, terno, duque ou 1 ou nada, né? Então, beleza. Então, como é que a gente faz essa continha aqui? Quando a gente usa o conectivo E, eu tenho que acertar dos 60, 5 tem que ser dos que eu chutei e 1 do que eu não chutei, e 1. Então, quando eu uso o conectivo E, a gente multiplica. Correto? Multiplica. Então, vamos lá, ó. Como é que eu calculo essa probabilidade aqui? Seria combinação de 60 números, 5 a 5, vezes, porque eu usei o E, combinação de 60 números. Errei aqui, ó. Na verdade, é combinação de 6 números, porque 6 foram os números que eu joguei. Então, 6 desses 6 aqui, eu tenho que pegar 5 para dar a quina, né? Então, combinação de 6 números, 5 a 5, e 1 dos que eu não peguei. Então, se eu peguei 6, eu não peguei 54, né? Para dar os 60. Não escolhi. E escolhi. Aqui é a mesma ideia, né? Tô só trazendo para cá. Então, dos que eu escolhi, dos 6 que eu escolhi, eu tenho que pegar 5. Lembrando que a ordem não importa. E dos 54 que eu não escolhi, eu tenho que pegar 1. Correto? E eu vou multiplicar esses dois para... porque eu usei o conectivo E. Correto? Beleza, então... Vamos lá. 6 fatorial dividido por 5. 6 menos 1, aliás. Não vai mudar nada, né? Mas 6 menos 1. 6 menos 5 dá 1 fatorial. E 5 fatorial. Vezes 54 fatorial dividido por 54 menos 1. 53 fatorial e 1 fatorial. Lembra da nossa formulinha lá. Então aqui seria 6 vezes 5 fatorial. Vai sobrar 6. 6 dividido por 1, 1. 6 dividido por 1, 6. 1 fatorial é 1, né? Legal. 54, vou fazer aqui ó, rapidão. 6 vezes 5 fatorial. Daí eu já cortaria o 5 fatorial com 5 fatorial. Ia sobrar apenas o 6, né? Sobrou apenas o 6. 6 dividido por 1 fatorial dá 6, porque 1 fatorial é 1. Aqui mesma coisa, 54 vezes 53 fatorial. Então a gente simplifica aqui. Vai ficar 54 dividido por 1, 54. Ou seja... Se eu fizer essa multiplicação aqui, vai dar 324, correto? 324 possibilidades de eu acertar a quina. Então, são os casos favoráveis aqui. Casos favoráveis. Então, eu posso achar diretamente aqui casos favoráveis sobre casos possíveis e ver quantas dessas possibilidades eu chegaria aqui para chegar em
1 em alguma coisa, a probabilidade que ele me deu lá na tabela, né? Outra forma de se pensar aqui, poderia fazer pela formulinha, igual a gente fez? Poderia. Mas outra forma de se pensar é o seguinte: 324 está para 50 milhões 063.860, assim como 1 está para x. Se você fizer as continhas aí, você vai chegar aqui, x igual a 154.518, exatamente o que está na nossa tabela aqui. Beleza? Para finalizar, vamos fazer só mais um aqui. Vou pegar o 8 de novo, que a gente já fez ali, começou a fazer a cena, né? Mas vamos ver a quadra agora, só para finalizar rapidão. Vou fazer mais rápido ainda a questão da matemática. Então vamos lá, ó. Combinação, mesma ideia, né? Dos 8 que eu escolhi, 4 vai ter que ser os sorteados, e dos 60 menos 8, 52, vou ter que ter 2 números que não foram sorteados, porque sempre são sorteados 6. 2 números que eu não escolhi, na verdade, né? Então vamos lá, ó. Combinação de 8 números 4 a 4, para eu acertar a quadra, né? Dos 8 que eu escolhi, eu quero acertar 4, vezes combinação de 52 agrupados 2 a 2. Dos 52 que eu não escolhi, eu quero que saia 2 para eu ganhar apenas a quadra, tá ok? Então, essa continha aqui eu já não vou fazer, eu vou fazer diretão aqui, ficaria o seguinte, ó, 8 fatorial, 8 menos 4, 4 fatorial, e 4, que seria o p fatorial lá, né? Vezes 52 fatorial, dividido por 52 menos 2, 50 fatorial, e 2 fatorial. Essa multiplicação aqui vai dar... Não fiz, calma aí, fiz sim, ó, 539. Então, não fiz, ó. Vai dar o seguinte, deixa eu voltar aqui. Vai dar 70, esse número aqui, vai dar 70, vezes 1.326, se eu já pensasse na probabilidade aqui. Então, esses aqui são os casos favoráveis, que é esse cara aqui virou esse cara aqui virou esse, e esse aqui são os casos possíveis, que é aquele 50.063.860. Correto? Então, esse aqui, favoráveis e possíveis. Eu não fiz a conta aqui, então vamos... É só fazer a multiplicação, né? Mas eu não fiz a continha, então me perdoa aí. Se você simplificar ou dividir aqui por 70 em cima e embaixo, depois por 1.326 em cima e embaixo, você vai chegar no valor de 1 dividido por 539. Então, eu tenho uma chance a cada 539 aproximadamente. Deu um número com vírgula aqui quando eu fiz a continha, beleza? Então, por isso que a gente chega exatamente nesse número também. Tranquilo? Se você gostou, se inscreva aí no canal e conheça o YouNerd Club. Vou deixar o vídeo aqui para você conhecer e também o link aí na descrição. Valeu? Um abraço!